O livro hoje é de 1 Crônicas. Quem não sabe, eu estou pregando em todos os livros da Bíblia. Não é sobre o livro em si, é algum texto daquele livro. Então, começamos em Gênesis e começamos em Mateus, no Novo Testamento. E a gente vai alternando. Então, no Antigo Testamento, nós estamos desde Gênesis até 1 Crônicas, e pulamos um pouco, fomos a Isaías e Miqueias, e também tem um outro ali que a gente também já pregou. E no Novo Testamento, já estamos em 1 Tessalonicenses. Hoje, 1 Crônicas. Primeiro mesmo, a título apenas pedagógico, ajudando. Às vezes, somos traídos, 1 Crônicas. Não, aqui é um livro, então é primeiro mesmo. Primeiro livro das Crônicas, como 1 Reis, como 1 Samuel. No Novo Testamento, sim, lá são cartas ou epístolas, e aí primeira carta. Então, primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. E eu vou pedir que você fique com a Bíblia aberta, ou com o aplicativo aí acessado, porque a gente vai ler todo o capítulo, mas pontuando e pregando. Então, a gente vai fazendo isso. Esse texto tem como título, na versão Nova Almeida Atualizada, o levantamento do censo. E eu começo lendo primeiro verso e o verso 2. Diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: Vão e levantem o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e tragam-me a apuração, para que eu saiba o seu número. Então, aqui há uma identificação de uma orientação do rei Davi a um dos seus chefes imediatos, seus líderes próximos, para que fizesse um recenseamento, um levantamento do povo. O texto começa dizendo que Satanás induziu Davi a fazer isso. Se você pegar um texto correlato, que é 2 Samuel, capítulo 24, você vai ver que lá está dizendo que Deus incitou Davi a fazer aquele censo. E aí, logo, algum desavisado começa a querer achar contradição na Bíblia. Quem quiser achar contradição na Bíblia, tem um prato cheio, vai encontrar. É só querer. Mas se todos que acharem contradição na Bíblia, ou possível contradição, e se tiver atitude, olha, eu não ainda alcancei aqui o que está por trás disso, é um texto que tem milhares de anos passados, e a gente não sabe, de uma outra cultura, outra língua, os originais não existem, o que temos são manuscritos, e esses manuscritos são cópias de diversos copistas. Então, se a pessoa parar e dizer assim, não, eu quero, Deus vai no tempo certo explicando. Então, aqui, o que é aparente contradição, não é. Alguém, por exemplo, dá uma explicação que poderia ser o seguinte, olha, para o povo, no determinado momento, tanto o bem quanto o mal vinham de Deus. Deus era o autor de tudo. Tem gente que pensa assim até hoje, sabia? Mesmo que não assuma categoricamente essa posição, mas pensam. A pessoa sofre uma enfermidade, é a mão de Deus pesando. Já viu isso? Viu ou não viu? Hein? É a mão de Deus pesando. E às vezes coloca a culpa na vida de pessoas. E há pessoas que não estão devidamente preparadas para receberem isso e sofrem. Na verdade, uma maldade quem faz isso. Então, a ideia de que Deus pode
mandaram mal. Bem, mas acontece que provavelmente os textos, Samuel escrito primeiro, Crônicas depois, não tenham também essa diferença do período em que essa ideia foi, na verdade, destituída. Não tendo a ideia exata da figura do adversário de Deus. Há outras explicações também, mas há uma que é interessante, eu acho que ela acomoda, nossa intenção não é ficar aqui dirimindo essa dúvida ou resolvendo esse problema, mas é a seguinte: Deus permitiu que Satanás incitasse Davi a contar o povo. Então é a permissão de Deus. Então Deus está no controle da história. Deus está no controle de tudo. E Ele permitiu que Satanás trabalhasse aquela situação. Nós temos duas linhas filosóficas, e não é para dizer que de filosofia, mas que elas estão ligadas à teologia. Teologia e filosofia andam muito de mãos dadas. Dois conceitos que tendem a explicar isso. Um chama-se o conceito deísta, deísmo. Qual é a ideia? Deus criou o universo, criou o homem, criou tudo, criou todas as coisas, e Ele, depois que criou o homem, disse assim: agora você se vire, cuida aí, e eu não me importo mais com nada que vai acontecer, eu vou sair de cena e você que se vire. Essa é a ideia deísta. Tem a ideia teísta. Deísta de não é de dado, D de dado, teísta, T de trabalho. Qual é a ideia teísta? É a mesma ideia de criação de Deus, de governo de Deus, é o criador de tudo, orientador de tudo, e criou o homem, e disse ao homem: olha, agora você vai agir, você vai trabalhar, você vai dirigir a terra, mas eu estarei aqui acompanhando, eu estarei aqui ajudando, eu não vou sair de cena, não vou abandonar você. Então, essa ideia pode ser que nos ajude também a entender. Deus está no controle de tudo. Quem manda no mundo não é o chefe da maior nação do mundo, nem do Ocidente, nem do Oriente. Quem manda no mundo, quem manda na história é Deus. Deus é o controlador, Ele é o dirigente moral. Então aqui pode ser que isso explique. Uma outra questão: qual é o pecado, pastor, de fazer um censo, um recenseamento? Não é? O IBGE faz aí constantemente, não é? Vai lá e faz aquele levantamento. Qual o problema? Isso não é ruim. Então, por trás, como pano de fundo, pode ser, segundo o que se pode presumir, e tanto é um problema, que logo a seguir nós vamos ver que o líder que Davi pediu para fazer aquele trabalho, coordenar aquele trabalho, ele alerta Davi. O que estava por trás? Uma atitude presunçosa de Davi, soberba, queria saber o seu poderio, queria saber como que ele era importante, um povo numeroso, e até alguém que sugere, de repente, para impor algum tributo a mais. Também não sei, acho que aqui pode ser, mas como governos de linha, de modo geral, todos sempre têm a mesma linha, né? Tanto quanto puder, né? Extrair mais do povo para sustentar a sua estrutura. Então, pode ser, alguém diz isso. Então, o pecado não era o recenseamento, mas era a motivação. Então é bom a gente pensar nisso. Às vezes o que nós estamos fazendo não é pecaminoso, mas a motivação é. E às vezes até dar uma cesta básica a alguém. Qual o pecado? Nenhum. Mas a motivação pode estar errada. Então tem gente que dá cesta básica por opção de motivos. A Bíblia chega a orientar que a gente deve fazer o bem com a mão direita e a esquerda não saber. Então o pecado aqui era a motivação. Vamos prosseguir então. Aí Joabe, diz assim: olha, que o Senhor seu Deus multiplique este povo 100 vezes mais.
No entanto, meu rei e senhor, não são todos eles servos do meu senhor? Por que meu senhor requer isso? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Olha, a advertência de Joabe é norteadora, é sinalizadora. Havia alguma motivação errada, porque ele adverte Davi: para que isso? Não são todos servos, o senhor não está no comando, por que fazer isso? Aí o verso 4, porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu e percorreu todo Israel, depois voltou para Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Aqui nós temos então outro bloco. E a gente pode identificar aqui uma falta de bom senso. Joabe alerta Davi, e ele diz para Davi, ele era um líder ali daquele povo. Davi era o rei, e ele era um dos líderes que ele tinha. E Joabe adverte, ajuda, quer contribuir. Mas a Bíblia diz aqui no registro do cronista, a palavra de Davi prevaleceu. Então é como se ele dissesse: olha, quem manda sou eu sou o rei, quem manda aqui sou eu, e você tem que obedecer. Isso é um perigo tremendo. Todos que lideramos corremos esse risco. Todos. A liderança é um terreno fértil para a criação da síndrome do rei. E é um perigo. Às vezes nem é um cargo muito importante, mas, não é? Às vezes a pessoa vamos lá, secretário adjunto do 5º secretário adjunto, do 6º secretário adjunto, mas ele está lá. E ele pode se encher de orgulho e não ouvir aqueles que estão juntos. E aqui nós temos Joabe, que era uma liderança, alertando Davi, mas Davi dizendo: não, vai ser assim, prevalece a palavra dele. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso tem um sentido positivo, mas tem também um negativo, e aqui é um aspecto negativo desse caso. Joabe faz o censo. Vamos prosseguir agora no verso 7. Diz assim: tudo isto desagradou a Deus, e por isso ele castigou Israel. Tudo isto desagradou a Deus, e por isso ele castigou Israel. A quem nós devemos agradar? A Deus ou aos homens? Às vezes a nossa caminhada, às vezes a nossa história, muitas vezes se baseia no desejo de agradar aos homens, e nós nos esquecemos de agradar a Deus. Quem manda em tudo, quem é a pessoa que deve ser respeitada é Deus. Nós não devemos desrespeitar as pessoas, mas nós devemos refletir: a quem eu estou procurando agradar? Se nós procuramos agradar aos homens, nós vamos sofrer decepção, nós vamos sofrer algum problema. Quando agradamos a Deus, não sofreremos problemas, pastor Neemias? Sim, também poderemos sofrer. Entretanto, o Deus a quem agradamos, quando surgirem os problemas que não foram causados por Ele, Ele nos dará livramento, sem que sobre nós seja imposta uma culpa. É isso que nós precisamos estar, de certa forma, muito linkados. Nós precisamos agradar a Deus. Meu irmão, minha irmã, pergunte sempre: o que eu estou fazendo está agradando a Deus? Ou a motivação
tem outra fonte? Esta é uma pergunta muito curiosa. Aí diz o texto que Davi se dirigiu a Deus dizendo: cometi um grande pecado ao fazer tal coisa, mas agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque eu fiz uma grande loucura. Estão vendo como que o recenseamento e a motivação, alguma coisa estava errada? Davi agora reconhece. Joabe tinha alertado, agora Davi reconhece: eu fiz uma grande loucura. Ele reconheceu isso e ele pediu perdão. De repente, o desagradar a Deus da parte de Davi estava também relacionado ao tempo incorreto. Ele poderia fazer aquilo num outro tempo. Nós não desagradamos a Deus apenas quando fazemos as coisas erradas. Nós também desagradamos quando fazemos as coisas, mesmo que certas, no tempo errado. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E a gente precisa entender e esperar Deus dirigir para que o tempo seja correto. Davi agora reconhece: eu errei, eu falhei, eu pequei. Olha só que personalidade curiosa. Davi é uma figura muito interessante, não é? Ele, ao mesmo tempo que se mostra prepotente, soberbo, cheio de si, ele cai em si e reconhece: eu pequei. Todos nós, eu e você, experimentamos a fase da soberba que Davi experimentou. Todos nós, em maior ou menor grau. Às vezes em situações do dia a dia, a gente se acha o dono da cocada preta. A gente se acha capaz, a gente se acha superior. A gente se acha o poderoso ou a poderosa. Mas quando experimentarmos um agir de Deus e vermos que aquilo não está correto, nós devemos experimentar então a fase de Davi do reconhecimento. Eu pequei, eu falhei, eu estou errado, eu preciso me arrepender, eu cometi uma loucura. E Davi se dirige a Deus e faz então esta oração. Aí vem o verso 9, o Senhor falou a Gade, o vidente, lhe dizendo: vai e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas, para que eu execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha o que você quer, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses você seja consumido diante dos seus adversários, seja alcançado pela espada dos seus inimigos, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Diga agora que resposta devo dar ao que me enviou. Gade foi até Davi com uma palavra do Senhor. Deus ouviu a oração de Davi. Essa resposta de Deus era uma resposta à súplica de Davi. Vai lá e fala com Davi. Olha, Davi, eu dou a você 3 opções. E alguém pode achar assim, mas que resposta é essa? Sabe por quê? Às vezes a pessoa pensa que arrependimento significa anulação das consequências. E nada tem a ver uma coisa com a outra. Nada. Arrependimento nada tem a ver com a anulação das consequências. A semente já foi plantada, a terra já trabalhou e germinou, e ali houve todo o processo de nascimento, não é? De evolução daquela planta. Agora o fruto vai aparecer. É impossível deter isso.
Às vezes a gente pensa, não, eu arrependi. E Deus é capaz de tirar as consequências, sim, mas não é um processo simples e também não é com todos e nem sempre acontece. As consequências virão. Uma pessoa que fuma a vida toda, aí chega um determinado momento, ela diz, eu vou parar de fumar, eu descobri agora que faz mal. E ela se arrepende daquele ato, e ela para de fumar. Aí há 20 anos aparece um câncer no pulmão. Aí o médico vai e diz assim, você fumou. Ah, mas eu me arrependi e parei. Mas as consequências estão aqui. As consequências estão aqui. Meus irmãos, é por isso então que a gente tem que ter muito cuidado. Davi se arrependeu. E se arrependeu de verdade. Lançou um clamor a Deus. Deus disse, vai lá e apresenta para Davi. Tem 3 opções para ele. É curioso. Deus dá a opção do castigo, das consequências daquela loucura. Também é um caso não muito comum. Mas Deus deu a Davi. Escolha. Já pensou se fosse com a gente assim? O que a gente escolheria? Hein? Aí Davi disse assim, olha, eu quero fazer o seguinte, eu prefiro cair nas mãos de Deus a cair nas mãos dos homens. Então, olha, Gade, não é? Eu estou muito angustiado, verso 13, eu estou muito angustiado, porém é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque são muitas as suas misericórdias, mas não quero cair nas mãos dos homens. O homem é impiedoso, Deus é misericordioso. Davi conhecia isso. O homem é o único ser que mata o outro sem necessidade. Nenhum animal mata o outro por briga, por ciúme, por confusão. Ah, mas ele é animal. Mas não, ele só mata pelo instinto da sobrevivência, sua cadeia alimentar. Ou então, se ele estiver em risco de vida. O homem não. O homem mata por maldade. Você vê todo dia isso. É por isso que alguém diz assim, olha, o mundo está muito difícil. Não, desde que o homem caiu, o pecado se instalou no mundo, a maldade que começou naquele período existe hoje. E hoje nós vemos um homem cometendo as mesmas maldades de homens de um passado antigo, remoto, e o homem fazendo a mesma maldade por causa do pecado. O homem é impiedoso, é maldoso, e Davi diz, eu não quero cair na mão do homem não. Eu quero cair nas mãos de Deus. Eu quero cair nas mãos do Senhor, porque Ele é misericordioso. A palavra misericórdia tem sua origem na língua latina em 2 palavras, misericórdia. Literalmente é coração infeliz. É como se Deus colocasse o seu coração na nossa infelicidade. Deus olha para nós com o coração, não com a razão. Quando você falhar, quando você pecar, Deus não virá impor a você um castigo de maldade, não. As consequências virão, mas Ele com misericórdia estará abençoando sua vida. Já viu alguém que diz assim, Deus é amor? Já viu isso? Mas também é justo. Já viu isso? É muito comum. Deus é amor, mas é justiça. Já viu isso? As pessoas falam isso e às vezes não têm noção do sentido que é, porque na verdade, quando a gente fala isso, nós estamos revelando a nossa maldade, porque a ideia de justiça que a gente quer passar é uma ideia de castigo, de maldade, de impor. Deus é amor, mas é justo, é justiça, então Ele vai castigar. Não, justiça na Bíblia não tem ideia de castigo. Justiça na Bíblia tem a ideia de um Deus que aplicará a sua fidelidade. Ele não terá ato injusto em relação ao homem. Ele não permitirá que um ato injusto seja praticado. A sua natureza não permite por parte dele. Toda injustiça no mundo é provocada pelo homem. Deus não se agrada disso.
Então Deus é amor e é justiça. A justiça de Deus está mais ligada à fidelidade dele, à misericórdia dele, do que um ato punitivo dele. Ato punitivo muitas vezes está ligado a nós. E nós, como seres humanos, ao mesmo tempo em que nós somos maldosos, nós agimos por interesse. E, de repente, o mesmo castigo que desejamos a alguém, ou impomos a alguém, não é desejado e imposto a outro por causa dos nossos interesses. Então Davi diz, olha, eu não quero cair na mão do homem, eu não quero de jeito, ele era rei, e ele poderia na mão do homem até negociar, mas ele diz, eu quero cair na mão de Deus que é misericordioso. Meu irmão, minha irmã, todo dia de manhã, quando você acorda, as misericórdias do Senhor são renovadas sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Deus é misericordioso, não carregue culpa, não carregue qualquer fardo pesado. Deus é misericordioso. Deus não olha para o que você fez até hoje. Deus olha para o seu coração desejoso de ser abraçado por Ele. E Davi diz, eu quero ser alcançado pela misericórdia de Deus. Verso 14, então o Senhor enviou a peste a Israel, e morreram 70.000 homens do povo de Israel. Deus enviou um anjo a Jerusalém para a destruir, e a destruir toda a cidade. Quando estava por destruí-la, o Senhor olhou, mudou de ideia quanto a este mal, e disse ao anjo destruidor, basta, retire a sua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, vestidos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Davi falou para Deus, por acaso não fui eu quem mandou contar o povo? Eu é que pequei e fiz esse mal, mas estas ovelhas o que fizeram? Senhor, meu Deus, que a tua mão seja contra mim e contra e não contra o teu povo, para castigá-lo. Interessante. Davi estava certo. O anjo começou a destruir, mas aí Deus disse, basta, retire a sua mão. O cronista registra, Deus mudou de ideia. Deus mudou de ideia. Mas essa é uma linguagem para a gente entender. É mais ou menos quando diz, os olhos de Deus estão em todo lugar. A mão de Deus estendida. Essa é uma linguagem que a gente tem para entender essa relação com Deus. Quando se fala de formas humanas, a teologia dá o nome de antropomorfismo. Antropo, homem, morfê, forma humana. Quando se fala de atitudes e de sentimentos, a teologia dá o nome de antropopatismo. Antropos, homem, patos, sentimento. Então a ideia aqui é que o cronista entendeu, o que a linguagem chegou para ele, é que Deus mudou o seu plano. Mas Ele conhece o passado, Ele é onisciente, Ele é presciente, Ele conhece o passado, o presente, o futuro. Ele tinha programado aquilo. E Ele então retirou a sua mão. Ele fez com que aquilo cessasse, que aquilo deixasse de acontecer. Não é uma alteração no programa. Deus dirige toda a história e nada o surpreende. Ele sempre estará no controle de todas as coisas. E aí a gente vê um Davi, mais uma vez, reconhecendo. Não fui eu quem mandou contar o povo, eu é que pequei e fiz esse mal. Mas estas ovelhas, o que fizeram? Então, Senhor, que esta sua mão seja sobre mim. Mais uma vez, Davi reconhece. Sabe qual é a tendência do ser humano? A tendência do ser humano é lançar culpa sobre os outros.
A psicologia diz que há um mecanismo de defesa chamado projeção. E a pessoa projeta sobre os outros a culpa dos seus fracassos, ou então das suas atitudes erradas. E ela projeta. E Davi ensina para a gente, nós precisamos reconhecer os nossos fracassos. Você é um fracassado, você é uma fracassada, eu sou um fracassado, e todos somos fracassados. E nós não há nenhum poder, e nós não há nenhuma condição, nós falhamos, falharemos. Mas nós precisamos ter essa noção, porque Deus conhece o nosso coração. Quando nós projetamos ou tentamos racionalizar, justificar, atribuindo a outros ou algumas condições, nós na verdade estamos como que dizendo, Deus não conhece. Não, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua mente, conhece a nossa mente e o nosso coração. E Davi abre o coração e diz, Senhor, eu que pequei, não bota o mal sobre esse povo, manda o mal para mim. E aí, Davi recebe uma outra orientação. O anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi edificar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Davi foi segundo a palavra que Gade havia falado, em nome do Senhor. Ao voltar-se, Ornã viu o anjo e os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. E Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi estava indo ao encontro de Ornã, este olhou e viu Davi, e saiu da eira, e se inclinou diante de Davi. E aí Davi disse a Ornã, deixe-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Venda-me este lugar pelo seu devido valor. E aí você vai encontrar em Samuel o nome de Araúna. Na verdade, não são pessoas diferentes, nem a contradição. Possivelmente, algumas explicações, não é, nomes compostos, ou então conhecido aqui de um nome, ali de outro, não é? Ou então nomes de linguagem ou de língua diferente. E aí Ornã diz para Davi, não, que o meu rei, Senhor, verso 23, tome para si e faça dela o que bem quiser. Eis que eu dou os bois para o holocausto, o debulhador de cereais para a lenha e o trigo para a oferta de cereais. Dou tudo. Porém o rei Davi disse ao Ornã, não, eu vou comprar pelo seu inteiro valor, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi era extraordinário. Como nós precisamos aprender com Davi? O que é que Davi diz? Eu não vou ofertar com o bolso dos outros. Não. Eu vou ofertar com o meu sacrifício. Não era presunção, não. Aqui não era. Eu vou ofertar com o suor do meu trabalho. O Ornã disse para ele, não, pode pegar tudo. Ele era rei, podia também. Ele podia fazer isso. Não, pega tudo, os bois também, eu vou oferecer tudo. Davi disse, não, eu vou pagar, eu vou comprar. E o texto nos versos subsequentes vão dizer que Davi pagou a Ornã por aquele lugar 7,2 quilos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. E aí vai finalizar depois o texto aí, se desdobrando para outro efeito. Davi disse, eu vou oferecer com o meu sacrifício, com a minha luta, com a minha batalha, eu quero oferecer ao Senhor algo que me custe. Não vou oferecer a Ele algo que não me custe nada. Interessante que essa semana eu tive uma experiência conversando com uma pessoa que inclusive sofreu abusos. Moisés hoje de manhã pregou um sermão maravilhoso sobre, aí enfatizando a questão da mulher no livro de Esther. E amanhã
nós vamos homenagear as mulheres, aqui no Só para Mulheres, se Deus quiser. E essa mulher sofreu abusos de um homem. E eles eram da igreja. Eles iam para a igreja. Essa mulher ganhava mais, bem mais do que o homem. A sua função lhe dava essa condição, o que não é comum, não é? Porque quando estão no mesmo nível, o homem ganha mais. Como vimos hoje, inclusive, o Moisés realçando isso. Mas naquele caso, porque a mulher tinha algumas funções que eram mais destacadas e mais valorizadas, e ela ganhava mais. Mas ele ia para a igreja como que se o dízimo fosse dele. E essa era uma das formas de abuso. Olha só que coisa terrível, como é que o diabo faz? Será que nós estamos oferecendo ao Senhor algo que é do outro, que não me custa nada? O que eu apresento ao Senhor, dizendo: Senhor, isso aqui é uma renúncia que eu estou fazendo, e eu quero oferecer a Ti, Senhor. Quando eu falo oferecer, não estou falando de oferecer dinheiro aqui não, irmãos. Estou falando na vida como um todo. Será que nós renunciamos a algo nosso para atender um necessitado? Para ajudar uma pessoa? É geral. Davi dá esse exemplo: eu quero oferecer ao Senhor algo que me custe um sacrifício. Eu quero encerrar aqui agora. Eu quero que a gente reflita sobre como nós reagimos às questões que nos envolvem no dia a dia, sendo nós alguém de liderança ou não. O que a gente aprende com o Espírito de Deus, na experiência de Davi, nessa situação para o nosso dia a dia? Eu quero enfatizar, independentemente do que você e eu tenhamos feito, a misericórdia do Senhor está sobre sua vida, está sobre a minha vida. A misericórdia do Senhor está sobre nós. Não se sinta um culpado. Reconheça o seu estado, reconheça a sua condição, reconheça o problema, reconheça a falha. Abra o coração para o Senhor, diga para Deus, mas diga: Senhor, derrama visivelmente a Tua misericórdia sobre mim. E Deus vai derramar, eu tenho certeza disso. Curve sua cabeça, fale com o Senhor, diga para Ele, abre o seu coração. De repente você precisa hoje fazer esta súplica a Deus: Senhor, não olhe para o meu pecado, não olhe para a minha loucura, não olhe para a minha insensatez, olhe para a Tua misericórdia, e eu te peço e eu te clamo: derrama sobre mim, e Deus derramará sobre mim.